Deus, obrigado pela consideração e reverência por este que aqui vai nos falar nesta noite. Sem perca de tempo, irmão, eu quero aproveitar bastante o tempo para falar sobre a palavra. Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 6, por favor. João capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido da igreja. Esse texto foi muito utilizado nos cultos evangelísticos, nas praças, e muitas pessoas entregaram a sua vida após ouvir este versículo bíblico. Ele é muito conhecido, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6. Eu pedirei à igreja que todos vamos ler esse versículo em uma voz unissônica, em alto e bom som, por gentileza, no 3, ok? Evangelho de João 14, o verso 6. Vamos lá. 1, 2, 3. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, afirmou Jesus. Queridos, requer muita atenção dos irmãos para que a gente possa compreender o texto bíblico. Existe um contexto por trás disso aqui. Quando Jesus está se referindo sobre a vida em si, ele não está falando do comer, do beber, do pensar, do andar, do estar aqui nesta terra. É bom que os irmãos entendam que Jesus vivia dentro de um contexto judaico e, dentro desse contexto judaico, os irmãos compreendem que, na época de Jesus, Israel não era uma nação propriamente dita independente. Ela era regida pelos governantes romanos. E dentro os romanos existiam muitos filósofos, ok? Então, o que permeava em torno ali do convívio de Jesus Cristo era um pensamento filosófico. Nós sabemos, porque nós estudamos e entendemos, que o Evangelho de João, é um evangelho autôntico, ou seja, ele é próprio, ele tem uma linguagem própria, diferente de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz uma linguagem própria, ele traz detalhes, nuance que os outros evangelhos não conseguem trazer. E aqui no Evangelho de João, nós podemos observar que Jesus está combatendo um pensamento filosófico, porque todos nós sabemos que a Grécia antiga tinha muitos filósofos. Nós sabemos da história de Sócrates, de Zenão, de tantos outros filósofos que existiam, e o que permeava era pensamento filosófico. E Jesus e João, além de escrever o Evangelho de João, um evangelho de forma universal, que abrangisse a todos, mas a linguagem nos parece que está ali refutando um pensamento filosófico. E você vai entender por que ele falou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ele disse isso justamente para combater um pensamento filosófico, porque a Grécia Antiga, eles estudavam e tentavam descobrir duas curiosidades que a filosofia tentou entender. E quais eram essas características que eles procuravam entender através do estudo filosófico? Eles tentavam entender a origem da verdade, o que era a verdade. E eles também procuravam entender a existência de todas as coisas. Então, esse era o estudo da filosofia antiga grega, a razão de todas as coisas, a verdade. Sabe, irmãos? Aí, se você, por gentileza, coloque aí o rapaz da mídia que está nos acompanhando aí, por favor,
Coloca para mim no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aí Jesus já começa, porque por isso que eu entendo, pastor Matusalém, que ele estava refutando um pensamento filosófico, porque a filosofia queria descobrir a verdade. E além de querer descobrir a verdade, queria saber a razão da existência de tudo. Era isso que eles procuravam. O senhor, psicólogo, advogado, o senhor deve saber muito melhor do que eu. Então, o Evangelho de João 1:1, se você tiver com a Bíblia aberta aí, eu gosto que os irmãos acompanhem para a gente poder aí estar observando e compreendendo, para a gente poder chegar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Como eu disse para os irmãos, a filosofia antiga procurava duas coisas: a verdade e também a razão de ser todas as coisas. Quando chega no Evangelho de João 1:1, eu vou aqui ler para ganhar tempo, diz assim, ó: no princípio era o quê, irmãos? O verbo. O verbo no original grego quer dizer logos. Logos quer dizer o quê? O tempo, o universo, ok? Então, a mitologia grega e filosofia estava procurando saber o quê? A existência de quê? De todas as coisas, onde se firmava todas as coisas, a eternidade, amém? Então, ele está agora falando o quê? Eu sou o verbo, eu sou a existência. E vai dizer o seguinte, ó, no princípio era o verbo, ou seja, o logos. E vai dizer o seguinte, ó, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Deus. Então, ele se coloca aqui como este verbo encarnado, o logos de Deus, ou seja, a própria sustentação do universo que a filosofia procurava. Jesus agora veio se declarando que ele era essa sustentação. Porque não há vida na Terra se não houver uma sustentação que sustente o universo. Amém, irmãos? Não poderia existir vidas se não houvesse alguém que regesse o universo, o sistema planetário, lunar, tudo isto. Então ele está dizendo que ele é esse sistema, ele é o Logos. Ele é o Logos. Então ele vai dizer, eu sou o verbo, eu sou o Logos. Ok? Então vamos lá. Logos quer dizer a essência, o que sustenta o mundo. No versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, ó: o verbo se fez carne e habitou entre vós. Ou seja, o que era invisível, o universo, estava agora entre eles. O verbo que se fez carne. Olha só, irmãos. Então, quando nós chegamos em João 14:6, ele agora vai ser mais contundente. Ele vai dizer bem assim, olha, eu sou o caminho. Ou seja, que caminho é esse? Para chegar à existência do universo. Para que a sustentação do universo pudesse trazer vida. Então, olha aí, Jesus refutando. E é interessante notar que por isso que eu entendo que o Evangelho refutava uma ideia filosófica grega. Porque quando nós chegamos, coloca aí, Evangelho de Mateus, capítulo 18, eles procuravam essa verdade. E quando chega o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37... quando Jesus estava perante Pilatos para ser julgado, Pilatos faz uma pergunta para ele, e a pergunta é, ó, e respondeu, se eu sou, ali é 14:6, mas vamos lá para o Evangelho, capítulo 18, verso 38, por favor, verso 37. Pilatos faz uma pergunta. E qual é a pergunta que Pilatos faz? Vamos aqui para o texto, Evangelho de João, capítulo 18, e o versículo de número 37, olha só como eles procuravam a verdade estava entre eles. Verso 38, diz assim, disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Pilatos faz uma pergunta, o que era a verdade? Só que ele estava diante da resposta, mas antes de ouvir a mais importante
resposta da história da humanidade, o texto vai dizer que ele se voltou e foi ter com os judeus. Antes de ouvir que a verdade estava diante dele, virou-se as costas e foi ter com os judeus. Então, por isso que nós entendemos da compreensão do texto bíblico que Jesus estava falando dessa sustentação que rege o universo. Como pode, irmãos, alguém na sua intelectualidade, vamos chamar desta forma, dizer de que Deus não existe, de que Jesus não existe, que não acredita em Jesus, irmãos, porque nós observamos que o sistema, o universo, e era isso que Cristo estava querendo colocar nesse texto aqui, o sistema do universo, ele é todo organizado no mundo invisível, irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os cientistas descobriram até 2017 que a organização do universo existia 118 características no universo, mas já foi constatado que no universo existe 122 características. É como se fosse aquela mesa de som que está ali. Para este som ficar equalizado aqui, o sonoplasta precisa chegar e pegar, não sei quantos botões tem naquela mesa, não sei quantos canais é, mas quem é sonoplasta vai entender o que eu estou falando, para que a minha voz possa sair aqui audível, um som limpo. Aquela mesa de som precisa, por aquele profissional, estar regulada, sintonizada, botão por botão. E é bem verdade que o sonoplasta, se alguém mexer lá, ele vai ficar bravo, porque vai dar uma dor de cabeça para sintonizar para que o som saia perfeito. Então, no universo existe como se fosse 122 botões equalizadamente, milimetricamente, para que o universo pudesse funcionar e nós pudéssemos estarmos aqui. Dos 122 características possíveis no universo, a transparência atmosférica, a concentração de oxigênio no ar, a taxa de expansão no primeiro segundo após a criação do universo. Então são características. Só o oxigênio, a ciência comprova que Deus lançou no universo 21% de oxigênio, nem mais e nem menos. Por quê? Se fosse menos, nós não conseguiríamos respirar. Se fosse mais, aconteceria uma explosão espontânea do ser humano. Então observe que perfeição que Deus coloca no universo, irmãos. Deus é perfeito, Ele sustenta todas as coisas, e a ciência vai colocar que o movimento da rotação da Terra, aquela que ela dá no seu próprio eixo, se fosse 10 milímetros a menos, sabe o que aconteceria? Os dias e as noites seriam 10 vezes mais longas. Sabe qual seria o resultado de tudo isso? Tudo aqui durante o dia seria queimado, e se sobrasse alguma coisa, seria congelado durante a noite. Sabe o que a ciência vai dizer? Que a Terra está a 384 mil quilômetros da Lua. Se fosse a 80 mil quilômetros, as marés que parecem ser inofensivas, sabe o que aconteceria? Todos os continentes seriam inundados 2 vezes por dia. E sabe o que acontece? Deus controla tudo isso pelo poder da sua palavra e a sustenta, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia! Você consegue compreender a plenitude desse Deus, irmãos? Então Ele está dizendo, eu sustento, eu estou no controle de tudo. Quem sabe alguém que está aqui nesta noite, quem sabe está se questionando, Deus, por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por isso? Ei, deixa eu liberar aqui uma palavra profética para o seu coração aqui nesta noite. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas.
porque Ele é este caminho, Ele é esta verdade, Ele é esta vida que você carrega dentro de si. Aleluia. E muitas das vezes, nós não lembramos nem de agradecer a Deus pelo próprio oxigênio que Ele jogou no universo para nós respirarmos. A Faculdade de Campinas, um tempo atrás, fez uma pesquisa que se nós fôssemos ter que pagar do nosso bolso o oxigênio para respirar um dia, nós não teríamos condições, mesmo ganhando em dólar, para pagar o oxigênio. Você sabe quantos litros de oxigênio o ser humano respira durante um dia? 550 litros de oxigênio. É muita coisa, irmãos. Nós não teremos condições de pagar. Para sobreviver. E Deus jogou isso no espaço atmosférico e nos dá gratuitamente. Ei, isso é motivo de você levantar a mão e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, não é momento de reclamar, não é momento de murmurar, não é momento de desacreditar, porque existe um Deus que está no controle de todas as coisas e pelo poder da sua palavra, Ele as sustenta todas elas. Aleluias. É nós que não entendemos, mas Ele está no controle, entenda isso. Coloca para mim, por gentileza, Salmo 19, por favor. Aleluias. Eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Aleluias. Meu Deus. Licom mamai, lafachuri cantarébias. Olha o que o Salmo 19, irmãos. Obrigado, amado. Olha que o Salmo 19, que louvor lindo. O Salmo 19. Deixa eu ver a memória agora, o Salmo 19. Você que já está com sua Bíblia aberta aí, você já era para estar regozijando de alegria, vai dizer bem assim, ó. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha aí o Logos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar. Ouve-se a sua voz. Deus está falando através da criação. Através do universo. Os planetas na medida certa um do outro. Não podia estar próximos. Porque senão haveria superaquecimento. Morreríamos queimados ou congelados. Olha o cuidado de Deus para conosco, irmãos. Nós não conseguimos ver, enxergar, mas Ele está a todo tempo equilibrando o universo para que nós pudéssemos termos vida. E quando Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, Ele está dizendo que você, que eu, só poderemos sobreviver se estivermos em consonância com esta vontade. Aleluias. E todo o tempo Jesus vai vir refutando os pensamentos filosóficos, os pensamentos judaicos, que eles não acreditavam realmente que Ele era o Filho de Deus. E Jesus, todo o tempo, ele tentava mostrar, ensinando, até mesmo na sinagoga, irmãos. Por gentileza, abre, por favor, Lucas 4, por favor. Lucas 4. E eu vou encerrar nesse texto aqui, para você entender como Jesus ele é magnífico. Ele sustenta tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Lucas capítulo 4, por favor. Enquanto os irmãos procuram, pastor, só me empresta aí, pastor, essa cadeira do senhor, por gentileza. Coloca aqui na frente, por favor. Jesus, todo o tempo, provando para esses incrédulos. Coloca a cadeira do pastor Geraldo aqui no meio. Isso, pode ser. Senta aqui, pastor. Senta aqui. Senta aí. Põe essa outra aqui, Sini, por favor.
Ok? Vamos lá. A outra sem braço, por favor. Isso. E eu encerro com esse texto. Vamos para o capítulo 4 de Lucas. E eu encerro aqui. Você consegue compreender? Diga amém. O que Jesus está falando aqui nesta noite. Lucas capítulo 4. Diz que Jesus era um dia de sábado. Versículo 14. Presta atenção. Então, pela virtude do Espírito, voltou-se Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era o quê, irmãos? E chegando aonde? Aonde fora, entrou num dia de, segundo o seu, na sinagoga, levantou-se para ler. Se ele levantou, ele estava o quê? Sentado. Amém? Ele estava sentado. Então, ele estava mostrando nesse texto aqui para que ele veio. Então, ele estava sentado. Na sinagoga, na época de Cristo, existia 3 cadeiras. Aqui, ó, Jesus estava sentado nessa cadeira deste lado. Daquele lado era o mestre da sinagoga que ficava sentado lá, ok? O mestre da sinagoga. Qual era o papel do mestre da sinagoga? Ele que administrava toda a sinagoga, montava a escala para poder os sacerdotes trocar o pavio da lamparina, cortava a lenha 50 centímetros, tudo certinho, não trocava a lenha, tirava a cinza, o altar não podia se apagar, ok? Ele que fazia toda a escala, tudo, e ele era o mestre da sinagoga. Na sinagoga só quem ensinava era mestres. E esta cadeira aqui, que Jesus estava sentado, era a cadeira para quem ia ensinar naquela noite. Detalhe, o pregador da noite, o orador da noite, não sabia qual livro que ele iria pregar, ok? Quem escolhia? O mestre da sinagoga escolhia. E o mestre da sinagoga escolhia, aleatoriamente pegava o livro e dava para o orador que ia pregar naquela noite, ok? Então, pegaram qual livro? Isaías. Sim ou não? Vamos ler aqui. 17. Foi-lhe dado o livro do profeta, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção no versículo 20. E cerrando o livro, ou seja, encerrando a leitura, o que ele fez? Encerrando o livro e tomando a dar-lhe ao ministro, que era o mestre da sinagoga, encerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Agora, observe que quando ele se senta, o que aconteceu? Está no texto aí, ó. Todos fitaram os olhos nele porque ele sentou. E o que Jesus falou, irmãos, quando ele senta? Verso 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Observe que ele levantou-se da cadeira, ok? Porque ele era o orador da noite. Ele levanta, explicou a sua função. Somente Isaías 61, verso 1. Isso é curioso. Ele não fala do versículo 2, porque o versículo 2 vinha para julgar a nação de Roma, os reis tiranos. Ele não falou, não era o objetivo. O objetivo é na sua segunda vinda,
com vara de ferro regerá as nações. Isso vai acontecer, mas no momento ele cita só a sua função para o momento. Aí ele leu, explicou e entregou o livro ao ministro e sentou-se. Só que quando ele senta, ele não volta para sentar na cadeira de ministro. Ele senta na cadeira do meio, porque na sinagoga os judeus tinham uma cadeira preparada, porque eles esperavam o Messias entrar e sentar naquela cadeira. Ele senta na cadeira do meio e diz: hoje acabou de se cumprir as escrituras, o que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Em todo tempo, Jesus estava refutando com o ensinamento os pensamentos filosóficos judaicos dos escribas, e nesta noite não é diferente. Todo dia, todo culto, nesta igreja, neste púlpito, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vim para libertar cativo. E se tiver alguém cativo aqui nesta noite, você só vai sair cativo se quiser, porque Ele estará aqui nesta noite. Quantos crê? Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Cadê a equipe de louvor? Prepara um louvor abençoado aí. Oh, glórias. Eu quero chamar, aleluia, equipe louvor, prepara aí, por gentileza, o louvor. Oh, aleluia, aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Aleluias, aleluias. Eu vi uma moça aqui, aleluia. Cadê ela? Não estou vendo ela mais. Aleluias. Não estou vendo. Ela está sentada ali, ó. Isso. Fica de pé, por gentileza. Vem cá na frente, se puder, por favor. Isso. Aleluias. Jesus está na casa. Glória a Deus. Isso. Tem alguém contigo aqui? Seu esposo está aí. Tem mais alguém contigo? Ok. Chama sua família, por gentileza, aqui na frente, por favor. Aleluias. Fica ligado, irmãos. Fica ligado. Aleluias. Quero chamar aquela irmã. Isso, vem cá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pastor, eu sei que não é normal, mas Deus está me autorizando a fazer assim. Tem azeite aí? Pega o azeite, por gentileza. A senhora pode subir aqui, por gentileza? Pode louvar aí, aqui louvor enquanto eles preparam o azeite aí. Aleluia. Fica ligado, irmãos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Já foi profetizado aqui nesta noite que Deus está liberando cura. Já foi profetizado aqui nesta noite que Deus está abrindo porta. Aleluias. Glória a Deus. Eu pedi autorização ao pastor porque não é comum ungir alguém que não seja o sacerdote ungindo. Mas Deus autoriza fazer isso aqui nesta noite. Porque Ele é o Deus que quebra protocolo. Ele é o Deus que quebra protocolo. Só o teclado por enquanto agora. Ele é o Deus que quebra protocolo. Aleluia. E é a senhora que vai estar fazendo e ungindo, passando azeite nas pernas daquela mulher, porque eu vi uma má circulação sanguínea. E quando eu olhei para a senhora, eu via uma pessoa, estava com um cajado na mão, Mamagasubi Andarai,
E neste cajado eu vi o nome de Altamiro. E Deus está dizendo aqui nesta noite que há uma unção sacerdotal na tua família e que você não poderá fugir disso. Ah, eu estou, ninguém me vê. Ei, Deus te vê e sabe que tu és de uma família sacerdotal. Eu vi um cajado, aleluia, na mão desta pessoa, aleluia. E Deus diz, chama ela, porque eu vou usar ela aqui nesta noite com dom de cura. Por isso que Deus me autorizou ela a ungir. E quantos concordam, digo amém aqui nesta noite, aleluia. E o sacerdote da igreja vai colocar o azeite sobre a mão dela e ela vai estar ungindo enquanto a equipe de louvor vai estar adorando a Deus. Meu pastor, por gentileza, aleluia, coloca o azeite, aleluia, irmã, aleluia, ajuda aqui, ó, aleluia, se a senhora puder dobrar os joelhos agora, aleluia, porque elas vão fazer o procedimento cirúrgico aqui nesta noite, aleluia, má circulação, aleluia, era para ser infarto miocárdio dormindo, aleluia, mas enquanto o diabo ele vem com o milho, com o fubá, nós já estamos com a farofa pronta. É assim que Deus faz. Ele é o Deus de livramento, Ele é o Deus que cura. É por isso que a igreja precisa estar ligada, irmãos. Ei, o ambiente do culto não é lugar para você mascar chiclete. O ambiente do culto não é lugar para você conversar. O ambiente do culto não é lugar para você desfilar. O ambiente do culto é um lugar para Deus operar e o Espírito Santo trabalhar. E Ele está trabalhando aqui nesta noite. Pode adorar. E a igreja estende as mãos para cá. Aleluia. Está sendo derramada uma unção aqui nesta noite. Ó Senhor, te louvarei. Era para essa família chorar. Por isso que eu chamei a família aqui na frente. O pastor Zeni, pastor Geraldo, coloque as mãos sobre os familiares, porque está chegando bênção aqui também nesta noite. Está tendo renovo. Aleluia. O Espírito está trabalhando. É mais doce. Sim. Do que o mel. Isso. Aleluia. Managa subi andarai, anda chodarai. Enquanto você adora, Deus trabalha. Aleluia. Glórias. Isso. Isso. Meu Deus. De fogo e terremoto. Vento forte que passou. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Ela é sua esposa. Já está trabalhando, viu? Já está trabalhando. É grande a obra que Deus vai fazer. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Já está trabalhando na obra. O Senhor está separando aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor está separando aqui nesta noite aqueles que muitos acham incapazes. Deus está capacitando. Deus está derramando unção aqui nesta noite. Ei, o Espírito Santo, Ele está indo ao teu encontro aqui nesta noite. Diz alguém a sua mão, abra a sua boca, adore, 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 adore.